E bora lá, bora lá, bora lá, bora lá para mais um jogo de bate e volta. Você bate sua dúvida, a gente volta com a resposta. Se você não me conhece ainda, eu sou Thiago Albuquerque, um rapazinho que há 16 anos atrás, quando saiu da faculdade de Direito, simplesmente não fazia a mínima ideia do que ele ia fazer na vida, até que ele se apaixonou perdidamente pelo direito imobiliário, notarial e registral. Mas não só foi por isso que eu me apaixonei também pelo mercado da construção civil. Hoje eu sou proprietário de imobiliária, correspondente bancário caixa, construtor individual, ou seja, são 16 anos, além dessas atividades, regularizando imóveis. Do lado de cá, então, você tem uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, arquitetos e advogados que regularizam imóveis. Todas terças-feiras, a gente abre uma caixinha de perguntas, você vem com a sua dúvida e ela pode ser selecionada para receber uma assessoria online gratuita. O plano, originalmente, era para ser uma aula de apenas 10 minutos, mas não tem como, não tenho conseguido, porque quando eu me debruço, não só eu, a equipe, quando a gente se debruça sobre uma situação, um problema, o primeiro pensamento que vem à mente é o seguinte: do outro lado tem um profissional, seja ele engenheiro, arquiteto, advogado ou corretor de imóveis, está precisando resolver isso aqui para resolver a vida de alguém. Então eu me conheço. Provavelmente vai passar dos 10 minutos e aí a gente divide, porque o Instagram hoje ele tem uma política de priorizar mais os vídeos curtos. A partir do momento que o Zuck decidiu bater de frente com o TikTok, Instagram virou plataforma de vídeo curto, por isso que a gente também tem um canal do YouTube para um vídeo mais robusto, uma aula mais detalhada, que realmente tira uma dúvida como ela deve ser tirada, abordando todos os pontos. E nessa pegada a gente seleciona dúvidas de quem ainda não é reguizinho, de quem ainda não é nosso aluno, que a gente chama carinhosamente de grilinho, porque nossos alunos, via de regra, as dúvidas tiram lá mesmo, na plataforma da Hotmart, lá no nosso treinamento. Se você é grilinho, então, toda terça-feira tem a caixinha de perguntas e você tem uma assessoria gratuita. Esse grilinho veio com o seguinte caso concreto, se liga só. Ele é engenheiro e ele afirma o seguinte: cliente tem um imóvel com sua respectiva matrícula. Bom, tem propriedade registral. Construiu mais uma casa, 2 pavimentos e agora quer regularizar. Tem a matrícula do imóvel que construiu. Ele quer me contratar para regularizar, mas antes fiz a visita e procurei a prefeitura para não fechar o serviço e não resolver o problema do cliente. A construção não atende os pré-requisitos da prefeitura, tais como área e testada frontal. Fui ao cartório e fui orientado a seguir com a regularização com escritura particular de convenção e instituição de condomínio. Primeiramente, pausa. Grilinho, você ainda não é meu aluno, mas a gente vai fazer isso aqui para você, ó. Palmas. Palmas. Muitos profissionais, principalmente quem está começando agora, é dominado pelo sentimento da ansiedade. O cliente aparece e já quer fechar contrato, já quer colocar orçamento e não é bem assim. A gente orienta que antes do orçamento, antes do contrato, vistoria, visita técnica. Embora a gente tem muito aluno que questiona, não, pô, peraí, eu vou ter que me deslocar, vou gastar minha gasolina sem fechar um pré-contrato. Eu só vou fazer vistoria se eu fechar um pré-contrato. E aí eu falo, se você quer fazer assim, por sua conta, em risco. Eu oriento primeiro vistoria, análise técnica, análise legal. Esse grilinho até o presente momento está caminhando certinho. Tem matrícula, ele já viu que sim, beleza. E ele foi averiguar o problema antes de fechar o contrato. Quem é nosso aluno sabe que no treinamento a gente tem um módulo específico para os chamados princípios que regem a vida de quem trabalha com regularização de imóveis. E adivinhe o nome de um desses princípios maravilhosos. Nem tudo se regulariza. Nem tudo se regulariza. Você é engenheiro, arquiteto, técnico, corretor, advogado, você é profissional liberal, você não é santo milagreiro. Faça as pazes com isso. Quem já me acompanha há um bom tempo já viu aquela historinha que eu conto de um cliente meu que tentou fazer uso capião de uma terra que ficou
no controle dele durante mais de 20 anos, e aí se descobriu lá na frente que esse imóvel é da prefeitura, com escritura, tudo certinho, e ele recaiu na regra do imóveis públicos não são suscetíveis de serem usucapidos, de usucapião. Por consequência lógica, nem tudo se regulariza. Faça as pazes com isso. E aí eu já lhe digo, se nem tudo se regulariza, como é que você vai estar dando orçamento, fechando um contrato, sem antes ter certeza se o problema do seu cliente tem uma solução possível, legal? Primeiro, você verifica. Já identifiquei qual é o problema, já sei qual é o problema, então agora sim eu tenho segurança para estar mostrando o orçamento e fechando o contrato. Primeiro ponto é por aí, beleza? Depois, meu grilinho, da forma como você descreveu, e aqui pela internet, geralmente às vezes a descrição acaba faltando alguns elementos, a gente ficou na dúvida se tinha sido um prédio, uma casa normal com a expansão de um prédio, ou se existia uma casa e depois foi construído um prédio, mas a gente vai dar uma explicação agora sobre o Instituto da Instituição de Condomínio de uma forma que serve para ambas as situações. Mas eu acredito que você falou de uma casa ao lado, mas não importa. A gente vai abordar todos os temas aqui pertinentes, tanto ao prédio quanto à casa, beleza? Só que o que eu percebo é o seguinte: você relata que você foi até o cartório lhe orientou a seguir um caminho. E às vezes você pode estar achando que essa batalha você vai travar agora diretamente no cartório. Só que eu quero chamar a sua atenção que você, mesmo a despeito, se for realmente para fazer uma instituição de condomínio, primeiro você vai ter que travar essa batalha, sabe aonde? É na prefeitura. Vai ter que voltar para lá e voltar para a prefeitura, beleza? Porque, independente de qualquer coisa, o aval do município, do seu projeto devidamente aprovado, ele vai vir primeiro. E eu não gosto de ir direto para a instituição de condomínio sem antes alertar. Você precisa fazer o quê? Exaurir toda e qualquer possibilidade de parcelamento do solo urbano antes de partir para a instituição de condomínio. Via de regra, a maioria dos problemas de regularização de imóveis no âmbito municipal a gente consegue resolver exaurindo a possibilidade de um parcelamento do solo urbano. Via de regra, quando você exaure essa possibilidade, é porque você está verificando se é possível fazer o chamado desmembramento ou desdobro para depois ir para a averbação da construção. Então, se você já fez isso, beleza, mas vamos recapitular. Vamos com calma, a gente chega lá. Antes de mais nada, então, eu vou verificar se é possível fazer o chamado desmembramento e desdobro. E aqui já um adendo. Além de parcelamento do solo urbano lá de 79, do finalzinho de 79, ela vai trazer a nomenclatura loteamento e desmembramento. Loteamento é quando você tem aquilo que eu chamo do bolo todo, você vai fatiar esse bolo, mas você vai criar rua, avenida, área pública. O desmembramento é quando você está lidando com as glebas maiores, com as quadras, mas você não precisa, na hora que você está fatiando, de fazer uma nova rua, uma nova avenida. A nomenclatura desdobro, ela surge posteriormente nas legislações infraconstitucionais municipais supervenientes, traduzindo esse juridiquês, toda a lei municipal que surgiu depois da lei de parcelamento do solo urbano. Então, desdobro geralmente é quando a gente vai ter um lote maior, divide, teremos 2 lotes. Isso é chamado desdobro ou fracionamento. Tecnicamente falando, desmembramento e desdobro vai ser a mesma coisa. Você está dividindo quando não tem necessidade de fazer uma nova rua, só que desmembramento a gente usa geralmente para uma areazinha maior e o desdobro para um lote lá. Veja essa ilustração do que seria então o desdobro conforme as prefeituras tratam hoje em dia. Primeiramente, você pode ter isso aí. Essa área azul vai representar a área de um terreno e você vai ter, então, um único terreno, uma única matrícula e você tem 2 imóveis em cima desse terreno. O que é que você pode fazer? Então, o chamado desdobro. E aí você vai partir para essa outra situação agora, onde você vai ter 2 terrenos com 2 casas edificadas. Esse é o primeiro caminho.
Beleza, Tiago, mas como é que eu vou exaurir? Eu tenho que ter certeza se é possível ou não o desmembramento, o desdobro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou partir para instituição de condomínio se eu tiver uma certeza que desmembramento e desdobro aqui não é possível. Como é que eu vou ter essa certeza, então? Por isso que eu disse, primeiro você vai travar essa luta no município. No desmembramento, a escritura tem que ser uma, e tem que estar no nome de um único indivíduo, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, toda a área está no nome de uma pessoa só. Na hora que você vai fatiar, você vai pegar a legislação federal, a 6766, do parcelamento do solo urbano, em conjunto com a lei municipal, e esse subproduto, essa nova fatia, essas medidas estarão respeitando federal e municipal? E para isso você vai observar. Essa nova fatia, ela está com a chamada frente mínima do jeito que o município quer? Aqui no meu município a frente mínima tem que ser 8. E se eu for desdobrar, vai ficar com 5. Ao município, não, negou. Essa nova fatia, a área geral em metros quadrados, está dentro do que essa legislação quer? Aqui no município são 120 metros quadrados. Se eu for fazer esse desdobro, vai ficar com 119. Aí o município, pau, não pode. Me deparei, então, com uma dessas limitações. A frente mínima não vai ficar legal, a área mínima não vai ficar legal, então o município vai negar o meu desdobro ou o meu desmembramento. Negou? Tem certeza que é impossível? Ou seja, exauriu a possibilidade do desmembramento / desdobro? Vamos agora pensar na instituição de condomínio. Beleza? Veja só. E se for possível fazer desmembramento e desdobro, aí é uma aula só específica para isso, ensinando passo a passo. Ok? Beleza. Mas o seu foco é a instituição de condomínio e é exatamente nisso que a gente vai começar a pensar agora. Só que, se o desmembramento e desdobro for possível, ou se não for possível, e você tiver que ir para a instituição de condomínio, a luta tem que ser travada nas portas da prefeitura. Por quê? Porque o desdobro é finalizado no cartório. A instituição de condomínio é finalizada no cartório. Mas para você poder finalizar lá, antes você precisa de uma coisinha. Projeto aprovado pelo município. Entendeu, meu grilinho? No desdobro, primeiro você aprova no município o projeto. Na instituição de condomínio, primeiro você aprova o projeto no município. Você só vai para essa solução da instituição de condomínio com ele aprovado lá antes. E aí é que está o nosso próximo tópico. A batalha que você vai ter que resolver antes. Você cita, quando você narra, aí que a gente está diante de um caso em que a casa ou o imóvel, e aí em questão, desrespeita os índices urbanísticos. Ou está desrespeitando, conforme você disse, testada, recuo, esse tipo de coisa. E aí você precisa regularizar. E olha aí na telinha o que foi que eu coloquei. Como é que você regulariza isso? Anistia, multa ou outorga simples? O que é multa? Beleza, Tiago, vou lá no Código de Obras e está aqui a previsão. Já conversei com os técnicos do município e eu já sei que essa irregularidade e essa irregularidade tem multa. Eu vou protocolar o meu projeto e no requerimento eu solicito a compensação pecuniária ou multa. Poxa, Tiago, agora pegou. Não tem a previsão da multa. O que é que eu faço? Aí você basicamente reza por um milagre chamado anistia. De tempos em tempos, o município abre um prazo com uma lei específica, esporádica, para que você possa estar regularizando esse tipo de situação. Mas não é todo dia que uma anistia cai do céu e as irregularidades, via de regra, vão ter que constar nessa lei e essa lei vai ter um rol que, via de regra, rol é relação, é taxativa.
Como assim taxativa? A irregularidade que a lei permite consertar essa e essa. Acabou. Não está na relação, você não consegue regularizar. Ok? Tem profissional aí que fala de anistia como se a anistia fosse a salvação de todos os males, a salvação de todas as irregularidades. Mas não é. Multa, anistia ou outorga simples. O que é a palavra outorga? É autorização ou uma simples autorização. Você não vê profissional nenhum nessa internet falando sobre isso. Eu é que estou falando. O que é isso? Isso é que você mora num país chamado Brasil, tem um chamado jeitinho brasileiro, e mesmo a despeito de você ter um projeto que não respeite índices urbanísticos, se você for amigo do rei ou da rainha, prefeito ou prefeita, você consegue que ele fala para a secretária, olha, pode carimbar, tá autorizado. Carimbão da secretaria, vai lá, o cartório, pau. Via de regra, o cartório só olha o seguinte, tem o ABITS? Tem a outorga municipal? Tem. Acabou. Ele vai lá e averba. Não estou aqui, nesse momento, para estar discutindo a legalidade. Mas eu seria hipócrita de chegar aqui, ensinar você a ser um profissional que está todo dia lutando para regularizar um imóvel, se eu também não falasse que a outorga simples, vulgo, autorização do poder público municipal, existe. Ela existe. Não sei se vai ser o seu caso. No caso da maioria dos brasileiros, não é. A gente tem que andar o quê? Conforme a lei. Se eu for dizer para você, eu digo, ande conforme a lei. Mas eu estou dizendo que a outorga simples, ela existe. Beleza? Bola para frente agora. Beleza, Tiago? Então, de toda sorte, a batalha é travada primeiro na prefeitura. Por quê? É um pré-requisito fundamental para você ter o seu desdobro finalizado no cartório ou a sua instituição de condomínio no cartório estipulado, que esse projeto antes seja aprovado na prefeitura. Então, não lance, meu grilinho, seu olhar nesse momento direto para o cartório. Antes, você vai ter que lançar esse olhar para a prefeitura, porque é lá que você vai travar a sua primeira batalha. Ou seja, tanto no desdobro quanto na instituição de condomínio, você averba essa obra lá no lote, na forma como ele está originalmente. Beleza? E agora a gente chega na instituição de condomínio. Serve tanto para casa quanto para prédio, esses conceitos que a gente vai dizer agora. Se você é meu aluno, você sabe que lá na plataforma, no último mês de dezembro que passou, a gente atualizou completamente o módulo de uso capião, é um módulo praticamente novo, e um módulo de instituição de condomínio também praticamente novinho, zero bala, e a gente fala exatamente isso que a gente vai falar aqui, claro, lá com muito mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Beleza? Mas o que é essa desgrama de instituição de condomínio? Fala para mim, Tiago. Se liga só. A instituição de condomínio pode ser caracterizada como um espaço dividido por vários proprietários que também compartilham áreas comuns. E aí, veja, meu grilinho. Regularizar imóvel, certo? Você está vendo aqui comigo teoria. Você está vendo aqui na internet os advogados que falam a respeito, muita teoria. Nós temos, no âmbito do projeto de prefeitura, nós temos cerca de 3 engenheiras que também lecionam sobre a matéria, você vê muita teoria. Mas quer que eu lhe diga qual é a prática da regularização de imóveis? É você, bater perna e ir lá conversar. Conversar com a prefeitura, conversar com o cartório, você está indo bem, você já fez isso, porque você pega toda essa teoria dos professores e você vai adequar a sua vida. Então, o cartório pode ter um determinado entendimento só dele, a prefeitura, isso eu falo direto, o dilema de quem trabalha com projeto de prefeitura, são mais de 5.568 municípios, é esse posicionamento que pode ser específico, pode ser só daquela prefeitura, aquela outra prefeitura não pede assim dessa forma. Então você tem que ter essa dinâmica. Converse. Você vai adequar a lei que você aprende com a gente na mesa desses profissionais. Por quê?
Tá vendo aí na conceituação de instituição de condomínio a nomenclatura área comum? Via de regra, então, se a gente vai seguir a lei, não adianta eu quero instituir um condomínio. O elemento área comum deve existir. Um prédio, o exemplo mais corriqueiro que todos os brasileiros conhecem. Você tem a escada normal, a escada de incêndio, você tem o elevador, você tem a piscina, você tem a portaria. Tá vendo aí quantas áreas comuns que são usadas por todos os condôminos? Nesse seu exemplo aí, o que é que você vai chamar de área comum? Fala para mim. Cartório está orientando, instituição de condomínio. Beleza. Bem, quando eu oriento um aluno para analisar a questão da instituição de condomínio, já é a primeira coisa que eu pergunto. Qual é a área comum aí? Especialmente no Nordeste do Brasil, você tem aquilo que se chama das casas germinadas. Aquela parede, ela é considerada por alguns mestres de obra como parede meia. É como se fosse uma parede que pertence aos dois imóveis. Pronto. A gente já resolveu muito problema de regularização por causa da interpretação de algumas prefeituras e cartórios que consideram a parede da casa germinada, a parede meia, como área comum. Puxa, Tiago, uma parede considerada como área comum? Sim. Tá dando para você pegar a malícia da parada aqui, Grilinho? No seu caso concreto, o que é que você vai chamar de área comum? Tem uma parede meia? Não tem. Outros alunos, a gente já teve a experiência, partiu deles, que eles criaram duas casas, eles criaram ao fundo uma espécie de lixeira comunitária. Uma área de lixeira, depositório de lixo, que servem para as duas casas. A prefeitura e o cartório aceitou aquilo como área comum. Então, não sei se o seu cartório aí é organizado, se vai aceitar uma instituição de condomínio feito nas coxas, de qualquer jeito. Mas, se fosse para seguir a lei, a regra, o regramento, você, no ato de instituir esse condomínio, você tem que provar que existe um intuito de convivência condominial. Se são dois imóveis, dois proprietários que futuramente vão aí usar alguma área em conjunto, em comum, em harmonia. No seu caso, você vai ter isso daí? Tá percebendo como regularização de imóveis não é tão simples? Por que eu não consigo bater a meta de responder algumas perguntas em apenas 10 minutos? Veja quantas nuances você precisa analisar e analisar com calma. Calma, que a gente vai construindo conhecimento. Se esse vídeo não resolver por completo, mas ele já vai lhe dar uma luz, você entra no grupo do Telegram e a gente continua lhe acompanhando gratuitamente, não se preocupe. Ok? Beleza. Agora eu preciso preparar você para o passo a passo. Suponhamos que você foi na prefeitura, você exauriu. Olha, a prefeitura já disse que desmembramento não vai rolar, ou desdobro não vai rolar. Então eu vou ter que averiguar aqui a possibilidade da instituição de condomínio. Beleza? Instituição de condomínio, passo a passo. Pelo nosso ponto de vista, pelo que você está entendendo e visualizando até aí, o primeiro passo é, sem dúvida alguma, aprovar o projeto na prefeitura. Você averba a construção na matrícula e depois é na matrícula que você institui o condomínio. Tudo bem? Primeira batalha, então, que eu vou travar, Tiago, é na prefeitura. Eu preciso ter uma certeza do município que eu vou conseguir aquilo ali muito bem aprovadozinho. A instituição do condomínio nada mais é semelhante ao desdobro, que você viu, certo? E você vai ter aquelas cotas partes, cada um no seu cada qual. Mas quando é que eu vou selecionar o desdobro e não vou selecionar o condomínio? O desdobro, via de regra, você vai conseguir a divisão, o fracionamento, respeitando a metragem frontal e a área quadrada. E não tem uma área comum. O condomínio você pode ter um pequeno desrespeito nessas metragens, mas você vai ter a área comum.
E aí o município pode dizer, olha, pelo desdobro você não vai conseguir não, pela instituição de condomínio você pode estar conseguindo. Mas é como eu disse, eu bato na tecla da área comum. Perfeito? O que é que você vai fazer, Grelinho? Conversa, dialoga. Você está recebendo aqui toda a carga teórica da parada. Vai voltar na prefeitura, vai discutir com os técnicos a necessidade da aprovação, se tem multa, anistia, beleza? Você vai ter primeiro essa certeza se consegue aprovar, para depois você se encaminhar agora para a instituição de condomínio. Se liga só. Instituição de condomínio, então, você vai precisar desses seguintes documentos. Projeto aprovado, olha ele aí. Veja que foi a primeira coisa que eu botei. Projeto aprovado, ok? Por isso que você trava a sua batalha de aprovação primeiro na prefeitura. O ABITS, ok? Agora, uma pequena observação. E se tratando de imóvel usado, existem prefeituras que têm o seguinte entendimento. Olha, eu não vou dar bits. A bits eu dou para aquele indivíduo que começa tudo certo aqui comigo. Pede primeiro o alvará, ou seja, eu já olhei aqui o projeto, não tinha nada irregular, e aí sim dou a bits. Não sei porquê, mas tem prefeitura que tem esse entendimento. Então tem prefeitura que não vai lhe dar a bits. Vai lhe dar certificado de existência predial, certificado de conclusão de obra. Juridicamente falando, é a mesma coisa que a BITS. É um documento oficial, oriundo do poder público, sancionando, outorgando, permitindo que você possa declarar aquele imóvel habitável para a vida humana. Perfeito? Volta lá para a relação agora, Mané. Isso! Vamos lá, Mané. Meu cameraman pocadão. Terceiro item, ART, RRT, TRT, ou seja, a sua responsabilidade técnica, memorial descritivo, instrumento particular de instituição e divisão de condomínio, quadros de área da NBR 12721, conversão de condomínio. Quadro de áreas, via de regra, pela legislação, em toda instituição de condomínio precisa, Tiago? Olha, via de regra, sim. Já vi cartórios, quando a gente está falando de instituição de condomínio de poucas unidades, de dispensar isso daí, já vi. Já vi cartórios que vão exigir mais a depender da área, quanto mais complexa ela for, maior essa necessidade. Perfeito? ênfase no item 5, instrumento particular de instituição e divisão de condomínio e a própria convenção de condomínio. Não vou poder me alongar muito nessa aula, certo? No nosso treinamento a gente mostra de forma clara e precisa esses instrumentos. E aí o que é que eu lhe aconselho, Greninho? Esses itens, geralmente quando eu vejo um engenheiro, arquiteto, eu falo, olha, instituição de condomínio, a questão do instrumento particular, da convenção a si mesmo, pode ter uma necessidade de um juridiquês, uma linguagem jurídica mais apurada. Seria bom você fazer uma parceria com um bom advogado do direito imobiliário, para ele dar aquela analisada, como a gente fala aqui no Nordeste, passar o rabinho do olho, para ver se está tudo certo. Ok? Mas aí você já tem aí já o passo a passo, você tem um checklist. Antes de mais nada, analise a seguinte distinção em um dos cartórios brasileiros. Preste só atenção. Tem cartório que vai fazer a seguinte distinção: empreendimento com a construção concluída e empreendimento em construção. Só para chamar um pouquinho a sua atenção. Veja, construção concluída, que geralmente eu acredito que esse vai ser o seu caso, lá em Minas Gerais são solicitados o seguinte: memorial de instituição, a gente viu lá o memorial descritivo, né? Projeto arquitetônico aprovado, quadros da NBR, ART ou RT, ABITS, CND, convenção de condomínio. Ok? Puxa para cá. O primeiro checklist que eu lhe mostrei, eu não mostrei a CND lá embaixo. Não é isso? Exatamente. Só que todo projeto de prefeitura, ou tudo que vai passar pela prefeitura, tudo que está sujeito à prefeitura, CND vai ter que ter. Prefeitura, via de regra, se tiver dívida de IPTU em aberto, ela não libera nada. Ok? Beleza? Mas você está vendo que é muito semelhante, é muito parecido. Ou seja, a linha de raciocínio que está sendo apresentada a você aqui nesse vídeo é essa que você tem que seguir. Se liga só agora. Quando o empreendimento
é em construção, memorial de instituição, projeto arquitetônico aprovado, quadro da MR, ART ou RT, alvará de construção, declaração dos proprietários, atribuição de unidades, convenção de condomínio. Acabei de complicar, tem mais itens aí. Foi só para despertar um pouco a luz do conhecimento na sua cabecinha. Esquece isso agora, a gente precisa de uma aula mais detalhada, mais específica para falar sobre esses outros pontos. Foca agora no primeiro checklist. Como você é obra já concluída, é basicamente isso. Beleza, Grilinho? Espero que tenha ficado claro o caminho que você vai seguir. Primeiro, volta na prefeitura. Sua batalha é lá. Você precisa de um projeto pré-aprovado. Depois, você volta para esse checklist. Eu aconselharia, em parceria com o advogado, para esses instrumentos particulares aí, ok? E uma análise com carinho. Existe área comum para eu estar lidando aqui com instituição de condomínio? O professor falou que todo condomínio precisa ter uma de suas conceituações necessárias, é uma área comum. Nesse meu caso concreto, existe área comum? Se não existir, posso fazer, tipo a lixeira comunitária entre os dois imóveis? Essa área de lixeira particular comunitária vai ser aceita pelo cartório? Então você está num dilema de exaurir realmente o desmembramento e desdobro ou você vir para a instituição do condomínio. Eu não tive como discutir com você nem identificar essa escritura atualmente. Se ela ainda está no nome de apenas uma pessoa, você pode sim estar fazendo o desmembramento, o desdobro. Complica se essa escritura que já exista uma instituição de condomínio de lote urbano, que é o chamado instituição de condomínio geral, ok? Aí seria melhor você realmente já analisar a possibilidade de fazer a instituição de condomínio direto. Mas quando eu falo direto, é sempre perpassando pela prefeitura para aprovar o projeto, ok? Regularização de imóveis tem muitas nuances. Esse vídeo, se ele não respondeu 100%, ele já lhe mostrou um caminho. Entra no grupo do Telegram, quem está lá no grupo do Telegram, dos super interessados, a gente continua respondendo as dúvidas no direct. Beleza? Tamo junto! E regularização tem que estar aqui, ó. no seu coração. E aí, isso começa a fazer parte da sua vida. Beleza? Sigo acreditando que da mesma forma que a regularização de imóveis mudou a minha vida, ela pode mudar a sua. Para isso, basta você querer aprender. Tamo junto!